O mago de Stróvolos, ou conhecido como Dáscalos, foi um místico clarividente que nasceu em 12 de dezembro de 1912 em Chipre, onde passou a maior parte da sua vida. Dáscalos era um professor grego-cipriota, digno de muitos títulos, mas antes de tudo um homem especial, que foi o criador da escola de buscadores da verdade. Por 70 anos ele ensinava, tentando despertar as pessoas para fora de seu sono espiritual, embora ele estivesse pronto para ajudar e curar onde e quando fosse necessário. Dáscalos realizava curas que alguns diziam ser verdadeiros milagres. Hoje ele possui um papel importante como mestre ascensionado no despertar do planeta e no desenvolvimento de técnicas de cura ligado diretamente à Ordem Santa Esmeralda. Em seu livro O Mago de Stróvolos, em certa parte estava reunido com seus discípulos, seu mentor espiritual, cujo nome era Yohanan, e algumas pessoas no qual faziam perguntas. Entre muitas perguntas, uma senhora chegou a perguntar: o que é verdade sobre os acontecimentos que levaram à traição de Cristo por Judas? Qual era a ligação dele com o divino e por que cometeu suicídio? Então, prontamente, Dáscalos começou a descrever a amizade entre Judas e Jesus. Os outros discípulos sabiam que Judas era um aristocrata ambicioso, um patriarca hebreu, poderíamos dizer até um fanático que queria expulsar os romanos da Judéia. Ele estava maravilhado com Jesus e sonhava com a libertação de Israel do domínio romano. Judas Iscariotes foi influenciado pelas circunstâncias que o fizeram comportar-se de maneira irracional. Alguns chamaram isso de traição, outros aplaudiram suas ações. Judas, assim como os outros discípulos, procurava e competia pelo amor do mais amado. Em diversas ocasiões, ele até chegou a afastar os outros para abraçar o mestre, que com frequência retribuía com um beijo. Prestem atenção ao fato de que Judas beijava o mestre e expressava seu amor por ele. Apenas João e os seus discípulos mais bem educados expressavam seu amor por Jesus desta maneira. Por exemplo, Pedro nunca beijava Jesus. Era estranho para um homem duro como Pedro trocar abraços e beijos com Jesus. Judas estava diariamente perto de Jesus. Ele era talvez mais chegado ao mestre que qualquer dos outros discípulos, com a exceção de João. Em consequência, ele testemunhou a maioria dos milagres do mestre. E qual era a ambição de Judas? Era coroar Jesus, rei de Israel, e ficar ao seu lado. Judas tinha dinheiro e mandou fazer uma coroa de ouro. E Dáscalos questiona: quem vocês acham que fez o refrão "Bem-aventurado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor"? Quem vocês acham que instigou a multidão a dar a Jesus aquela tumultuosa recepção em Jerusalém? Foi Judas Iscariotes. Quando Jesus estava no meio de um grupo de fariseus, um deles o desafiou a afirmar que ele era o Filho de Deus. Jesus respondeu: vós os dizeis. Judas estava lá com 2 outros discípulos, que testemunhou o que aconteceu. Os fariseus acusaram Jesus de blasfemar, mas antes que a primeira pedra o atingisse, ele sumiu no meio delas. As pedras caíram em um espaço vazio, exatamente no lugar onde Jesus estivera em pé. Judas testemunhou tal fenômeno e começou a pensar em um plano para coroar Jesus, rei de Israel.
Certa vez ele reuniu os discípulos e a multidão e levantou a coroa que havia trazido com ele para colocá-la em Jesus. Naquele exato momento, Jesus desapareceu novamente e a coroa real ficou nas mãos de Judas. Era a segunda vez que Jesus desaparecia daquele modo. Judas então pensou: vou forçá-lo a aceitar. Quando eles começarem a maltratá-lo e a injuriá-lo, vai mudar de ideia. Quando eles os atacarem, o que vai fazer? Será forçado a levantar a mão e a mostrar sua glória, seu poder. Estará cansado dos fingimentos dos pecadores e dos ignorantes e se tornará o rei. Dessa forma, o objetivo de Judas Iscariotes não era atrair a Cristo, mas forçá-lo a se tornar líder dos judeus, a fim de expulsar os romanos. E apesar disso, Jesus havia se explicado com clareza: meu reino, Judas, não é deste mundo, entenda isso. Era o que Judas não queria entender, que Cristo não estava interessado nos poderes deste mundo. Judas não era um traidor, era uma pessoa imprudente entre os bem-amados. Jesus lavou e beijou os pés de Judas, da mesma forma que lavou e beijou os pés dos outros discípulos. Depois disso, ele disse para Judas ir e fazer o que tinha que fazer. Cristo amava Judas, mas Judas não pôde entender os ensinamentos de Jesus. Na verdade, apenas muito pouco entre os seus discípulos o entenderam. Apenas João, Felipe e Tiago. Felipe entendeu Jesus por estar desde antes familiarizado com os mistérios gregos em Delfos. Os outros apenas entenderam Jesus depois da descida do Espírito Santo. Jesus esperava a própria crucificação e profetizara a própria ressurreição na frente de Judas ao dizer: posso destruir o templo e em 3 dias reconstruí-lo. O que ele queria dizer com isso? Ele falava através de parábolas. Judas escutava apenas o que queria ouvir e podia interpretar como favorável aos seus planos patrióticos e ao seu modo de pensar. Quando Judas percebeu que o mestre estava prestes a ser crucificado, a ser morto, começou a duvidar de Cristo. Achou que o mestre tinha perdido seus poderes, que não podia evitar que o matassem, insultassem e chutassem. Quando viu Jesus carregando a cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça e sangue pingando na testa, Judas começou a duvidar da ressurreição. Ficou desesperado e, em sua angústia, suicidou-se. Chamar Judas de traidor é usar uma palavra forte demais. Eu chamaria o que o levou a agir como agiu, de insensatez ou de confusão. Judas amava Jesus de uma maneira patológica, boba e egoísta. Ele também amava um país imaginário. Não devemos chamá-lo de traidor. Quando um dos discípulos de Jesus, certa vez, se queixou com palavras duras sobre Judas, Jesus disse: saiba que toda vez que você mencionar a palavra traidor para algum Judas, neste momento você estará me crucificando. O fato de Jesus ser traído, perguntou outra pessoa. Foi necessário, ou talvez teria sido possível, ele ser preso de alguma outra forma? Talvez, respondeu Dáscalos, fosse necessário para atrair a atenção da humanidade, para estimular o envolvimento, para criar os problemas e conflitos entre os dois lados, o que o chamavam de divino e o que negavam sua divindade. Talvez as coisas tivessem que ser daquele modo, para criar controvérsias a fim de fazer amadurecer as circunstâncias apropriadas. Talvez, se não tivesse sido daquela forma, não teria alcançado toda a repercussão que tem hoje. E então, o que acharam dessa história? Escrevam nos comentários se gostariam de um vídeo contando a história do enigmático mago de Estróvolos. Muita gratidão por todos que ouviram até aqui.
Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixando o seu like, você ajudará a propagar esta mensagem e mais consciências serão iluminadas.